E aí pessoal, eu vim trazer aqui para vocês o exemplo que a gente fez em sala de aula, só que agora eu vou montar ele no Excel, numa tabela. E aí vou aproveitar as ferramentas do Excel para fazer as iterações, tá? Então o exemplo que a gente viu em sala de aula é dessa função, né? F de x igual a x ao cubo menos x menos 1. A gente vai aplicar o método de Newton, então nós precisamos da derivada. Então a derivada dessa função é 3x ao quadrado menos 1. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado, a derivada de menos x é menos 1 e a derivada de menos 1 é 0. Usando a aproximação inicial de x0 igual a 1 e o critério de parada, que é a margem de erro, nós queremos que o erro seja menor que 0,05, ou seja, que 5 centésimos. Então nós vamos lá no Excel e vamos montar uma tabela, tá? O Excel, para quem não sabe, ele trabalha com colunas e linhas. Cada coluna ele nomeia com uma letra, tá? E cada linha ele nomeia com um número. Então nós temos aqui da coluna A até a coluna F, e nós temos da coluna 1 até quantas... Da coluna não, né? Da linha 1 até quantas linhas a gente quiser. Então, nossa aproximação inicial é o x0, né? Então aqui eu nomeei as colunas como K, XK, F de XK, F' de XK e o módulo de F de XK. E aqui uma coluna que eu chamei de critério. E aqui na frente da coluna critério eu vou pôr a margem de erro, critério que é o nosso critério de parada, tá? Vem aqui, vou dar uma centralizada. E aí o que eu vou fazer agora? Aqui nessa linha, no cruzamento dessa linha com essa coluna, XK e 0, quer dizer que o K vale 0, então aqui eu vou ter o x0, tá? Que para o Excel é a coluna B, linha 2. Esse quadradinho aqui, chamado no Excel de célula, e ele tem uma referência, tá? Você consegue ver a referência da célula aqui também. Então aqui que a gente vai digitar aqui o valor inicial, a aproximação inicial, que no caso do nosso exemplo é x0 igual a 1. Então vem aqui e digito 1. Aqui eu vou digitar a função, aplicando no valor 1. Então no Excel como é que a gente faz? A gente digita igual, toda vez que a gente diz igual no Excel, nós vamos iniciar uma fórmula. E aí, em vez de digitar o número 1, eu vou clicar em cima do número 1. Aí ali na sequência vai aparecer a referência dessa célula, ou seja, B2. E ele também vai dar um destaque aqui na mesma cor, para que nós possamos nos orientar. A nossa função é x ao cubo menos x menos 1. Então eu vou digitar aqui 1, que é o B2, ao cubo. Para usar a potência aqui a gente usa o circunflexo, então ao cubo, menos x, vai lá e clica de novo, e ele já vai jogar para você lá a referência, menos 1. Então o que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo 1 ao cubo, o 1 aí está representado por B2. 1 ao cubo, menos 1, menos 1. Tá? Isso vai me dar o valor de f de x0, que é menos 1. Agora a minha derivada é 3x ao quadrado menos 1. Então eu vou lá e vou fazer a mesma coisa, igual 3x, que é no caso x0. Opa, deu um errinho aqui, vou digitar de novo 3, porque eu esqueci de pôr o vezes, tá? É 3 vezes x, vezes é o asterisco. No Excel a gente usa o asterisco, vezes x0, que é 1, vai lá e clica. No caso, o Excel joga a referência lá, que é B2, então 3 vezes x ao quadrado, então elevado a 2, menos 1. Né? Só dar uma conferida aqui, 3x ao quadrado menos 1, 3 vezes x, que é o B2, ao quadrado menos 1. E aqui ele vai me dar a f' de x0. Tá? E agora eu quero o módulo de f de x0. No caso, eu digito igual. Aí tem uma função do Excel que é o ABS, que é o valor absoluto, que é o mesmo que módulo de f de xk. Então eu venho aqui e clico onde está o valor da f de xk. Fecho parênteses e Enter. Então ele já tem aqui x0, f de x0, f' de x0, módulo de f de x0. E aqui eu vou agora estipular o critério. O que é o critério? Eu vou selecionar essas duas colunas
né? Vou selecionar essa célula e a vizinha. Vou clicar nesse botãozinho mesclar, que transforma essa célula, duas células em uma célula só, tá vendo? Tinha duas células e agora eu tenho uma célula só. Nessa célula eu vou digitar uma fórmula, que é igual C, abre parênteses. O que essa fórmula faz? Ela faz um teste lógico, que se for atendido, ele joga como resultado na célula o primeiro valor que eu ponho após o ponto e vírgula. Se não for atendido, ele joga o valor que tem depois da segunda ponto e vírgula. Tá? Então, que teste que eu vou fazer? Eu vou me perguntar se o módulo de f de xk, clica lá, é menor que o meu critério. Clica lá. Já tem o teste lógico é esse, ponto e vírgula. Agora, o que eu quero que ele escreva, se esse teste lógico estiver correto, se isso aí for verdadeiro, se o valor que eu tenho é módulo de f de xk for menor que o meu erro. O que eu quero que ele digite? Eu quero que ele digita entre aspas, menor, fecha aspas, e comercial, e clica aqui no critério. O que isso quer dizer? Tudo que eu digito entre aspas aqui, ele vai escrever no resultado exatamente aquilo. Então eu quero que ele escreva o símbolo menor. Por isso que eu coloquei o símbolo de menor entre aspas. O e comercial vai juntar duas informações. Então ele vai juntar a informação que eu estou escrevendo o símbolo de menor e vai juntar o valor que está lá na célula onde eu digitei o meu critério de parada. Isso é o que ele vai digitar se o que eu tiver lá no módulo de f de xk, se o que eu tiver aqui for menor do que o meu critério de parada. Só que se isso não for, se isso não acontecer, então eu tenho que colocar para ele aqui o que ele vai escrever caso o critério, a condição, não seja satisfeita. Então, caso o meu módulo de f de xk não for menor que o meu critério, o que ele vai digitar? Ele vai digitar que o que eu tenho lá é maior, por isso eu estou pondo entre aspas. Vou pôr o e comercial só vai juntar as coisas, só tem a função de juntar as coisas. E vou clicar no critério de parada. E vou fechar o parênteses. Ou seja, se o módulo de f de xk for menor que o critério de parada, então, esse ponto e vírgula você pode ler como então. Então, vai escrever menor e o critério de parada. Caso contrário, o segundo ponto e vírgula você vai ler como caso contrário. Caso contrário, escreve maior que o critério de parada. E vou dar um Enter. Tá? Olha, 1 é maior que 0,05, então ele escreveu 0,05. Uma coisa interessante é que quando você clica na célula, a célula você vê o resultado, mas se você vier aqui, ó, você vai ver a fórmula que está atrás dessa célula. Tá? Se você clicar duas vezes na célula, você também vê a fórmula. Tá? Um Enter e você sai da fórmula. Bom, qual a vantagem de estar fazendo tudo isso? Agora eu preciso do meu x1. Né? E eu vou precisar refazer tudo isso? Não, essa é a vantagem. O meu x1, pela fórmula do método de Newton, é calculado como? A gente vai digitar aqui igual. É o xk, clicou no xk, menos f de xk, clica lá no f de xk, barra f' de xk. Então, o x1 vai ser o x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. E aí você vai dar um Enter. Você já tem o x1. Né? E aí o que você vai fazer agora? Você vai selecionar esses três aqui, ó, e vai puxar. E você já tem todos os três que você precisa calcular, que você teria que fazer manualmente. E aí você vai clicar aqui agora nesse critério e vai puxar. Tá? O que aconteceu? Aqui acontece um probleminha. Quando você vem aqui, ó, clica duas vezes, você vê a fórmula, certo? Então ele está pegando o módulo de f de xk. Se você clicar duas vezes nesse de baixo, ele pega o módulo de f de xk. No caso, ele pega dessa linha para essa linha. Né? Na segunda linha, ele vai pegar na segunda linha também. O que o Excel faz? Quando você clica aqui no cantinho e puxa, ele desliza todas as referências linha por linha. Foi o que ele fez aqui, olha só. Ele pegou módulo de f de xk e o critério G na célula G1. Aqui ele pega o módulo de f de xk, só que na linha 3, e G2. Eu não quero que ele pegue o G2, eu quero que ele continue lá no G1. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, para eu travar a linha, eu coloco um cifrão antes do número que faz referência à linha. É a linha 1, eu quero que ele fique travado
na linha 1. Se eu quiser travar a coluna, se fosse o caso, eu teria que colocar o cifrão antes do G também. Aí eu travaria linha e coluna, mas só me interessa travar a linha. Beleza. Agora então, se eu clicar e arrastar, olha só, tá? Agora eu posso fazer isso com todos, ó. Aqui ele está pegando referência dos 3 de cima. Se eu pegar e puxar aqui, ó, ele vai pegar a referência dos 3 de cima. Tá vendo que ele desceu as referências também? Né? Nesse caso eu quero que ele faça isso, né? Vou agora arrastar essas aqui, ó. Já está lá. Olha como o módulo de f de xk já está se aproximando de zero, né? Aqui era 1, aqui 0,8, 0,1 e aqui ainda é maior que 0,05. Se eu pegar agora esses 3 aqui, ó, olha como aqui já deu 0,02, que foi o nosso caso lá na sala de aula, quando a gente chegou em x3, esse é o x3, já deu 0,02. E esse já é menor que 0,05. Olha como a fórmula funcionou aqui, ó. E se eu quisesse continuar, para ter uma aproximação melhor ainda, eu poderia fazer isso quantas vezes eu quisesse, até que chegaria um ponto, né? No caso aqui o Excel tem uma limitação, olha que ele já começa a usar aqui aritmética de ponto flutuante, ó. Ele está dizendo aqui que é 1,87 elevado a menos 13. Quer dizer que esse número aqui tem 0,0000012 vezes o zero para ter um número diferente de zero, né? E aqui já é tão pequeno que ele já considera igual a zero, tá? Então olha só, realmente para ter um critério, para atender esse critério, bastaria eu chegar na terceira iteração, tá? Vocês podem fazer isso para testar os valores de vocês e até obter os valores sem precisar ficar presos à calculadora. Tá? Se eu quiser fazer o mesmo para o método da secante, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para enquadrar melhor. Isso. Eu vou ter que acrescentar aí mais uma coluna, né? Então eu não vou ter o xk, eu vou ter xk menos 1 em xk. Eu não vou ter mais a derivada, eu vou ter f de xk menos 1 em f de xk e o módulo de f de xk. O critério, essa parte aqui é a mesma coisa. Então nem vou falar dessa parte. Aí a gente não vai começar por 0, a gente vai começar por 1. Por quê? Se aqui vale 1, xk menos 1 é o x0. Então esse é o x0. No nosso exemplo lá nós temos x0 como 1,2. Quem foi na aula, copiou o exemplo, sabe o que eu estou falando. E aqui nós temos o xk, que no caso aí o k vale 1, então aqui é o x1, né? Então no método da secante nós precisamos de dois valores iniciais, x0 e x1. Aí nós vamos calcular f de x0, tá aqui, ó, b2, que é o 1,2 ali, b2 ao cubo menos b2 menos 1, ou x ao cubo menos x menos 1, né? Nós vamos calcular f de x1, que no caso aí é o xk, C2, né, que no caso aí é 1,5. 1,5 ao cubo menos 1,5 menos 1. Vamos calcular o módulo de f de xk para saber se quando devemos parar ou não. E aí, ó, o que você vai fazer? Esse valor xk ele vai aparecer de novo aqui, para ter uma certa sincronia aí nessa tabela. Então, você vem aqui, simplesmente digita igual e clica lá no xk. Tá? Vou até apagar aqui e vou fazer essa parte junto com vocês. Tá, aqui eu vou apagar, né? Aqui também eu vou apagar. Então eu fiz a primeira linha, que a primeira linha vai te dar trabalho. Na segunda linha você põe aqui, igual xk, que vai repetir. Aqui você vai calcular. Como é que você calcula isso aqui? Você já vai pôr aqui um parênteses, uma barra, outro parênteses, porque você vai ter uma divisão, né? Aqui como é que é? x0, que no caso é esse carinha aqui, vezes f de x1 é esse aqui, né? Menos x1, que é esse aqui, vezes f de x0, que no caso está aqui, então vezes f de x0, clicou aqui. Dividido, você já pôs a divisão, você clica aqui agora no meio do segundo parênteses, por f de x1 menos f de x0. Enter. Então ele já achou aqui para você
o x, k, que nesse caso k vale 2, esse é o x2. Os outros 3 você só vai puxar para aproveitar a fórmula, ó, ele já vai calcular para você. Aqui você puxa para saber se você já pode parar, ainda não. E agora você já pode pegar essas 3 aqui, ó, essas 5 colunas e puxar até onde você quiser. Ó, aqui ele já começa a usar exponencial, porque provavelmente está tendo muitos zeros, ó, tá vendo aqui? Quer dizer que é e menos 0,7, quer dizer que é 10 elevado a menos 7. Então aqui vai ter muitos zeros, né? E aqui a gente vai puxar para ver onde que eu vou parar. Olha só, nessa quarta iteração aqui eu já tenho um valor da f, né, menor do que eu preciso. Aqui eu estou notando uma diferença. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui ele está calculando f. Ó, aqui eu aproveitei a tabela anterior, então já vou. Dá para você fazer isso também, ó, tá vendo? Em vez de você clicar aqui e digitar, você passa a mouse na bordinha aqui, ó. Clica, segura, arrasta. Você já consertou a referência aqui. Dá um Enter e puxa de novo aqui, ó. Que ele vai corrigir. Porque ele não estava tirando o módulo de f de xk, ele estava tirando o módulo de f de xk menos 1, né? Então agora aqui, ó, critério de parada nem é na quarta, é na terceira. Olha aqui, ó. 2 casas aqui já está menor que o critério de parada. Se você quiser diminuir o critério de parada, como você fez uma fórmula, você vem aqui e diminui, 0,02, que é o que a gente usou no exemplo, no caso, né? Aí o critério de parada ainda é na terceira iteração, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Com isso vocês ganham um tempinho na hora de fazer os cálculos, não precisam perder tempo. Às vezes erra lá. Importante saber usar a calculadora científica, mas também o Excel é uma mão na roda, tá? Beleza? Abraço, obrigado.